Graça e paz, amados. Estamos novamente com vocês na nossa série de estudos Compreendendo as Escrituras. Amém? E o tema do nosso estudo de hoje é o silêncio de Deus. Por que Deus silencia em relação a algumas orações que fazemos? É muito interessante essa indagação, né? Há muitas pessoas que não compreendem o silêncio de Deus. E nós vamos estar, então, dissertando sobre isso, amém? Espero que você tenha uma compreensão ampla através desse estudo, tá? Porque muitas e muitas vezes, meus queridos, nós oramos e parece que Deus não está ouvindo, não é verdade? Todos nós passamos por isso. Não temos respostas, ou melhor, né? Nós achamos que Deus está em silêncio. E ficamos inquietos quando não temos a resposta de Deus, quando Ele permanece em silêncio, e até decepcionados, não é mesmo? Isso acontece com todos nós, e nós então queremos esclarecer, né, sobre esse silêncio de Deus, ok? Vejamos, abra a sua Bíblia no Salmo de número 13, do versículo 1 ao 3. O salmista, ele parece passar por essa situação em face ao silêncio de Deus. Vamos ler. Salmo 13, do versículo 1 ao 3. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. É muito interessante esse versículo. Nós percebemos aqui que o salmista, ele está demonstrando uma certa decepção com Deus. E aqui ele está cobrando de Deus, né? Até quando te esquecerás de mim? Veja que ele estava se sentindo esquecido por Deus, né? E aqui ele diz que Deus estava escondendo o seu rosto dele. Veja a situação do salmista. E ele também fala sobre a tristeza em seu coração, né? Ele estava relutando em sua alma. E esse dilema todos nós passamos, quando Deus permanece em silêncio, não é verdade? Já aconteceu isso com você? Eu te falo que já aconteceu comigo, e muitas vezes. Então nós veremos aqui, queridos, alguns significados do silêncio de Deus, amém? Nós vamos entender, né? Porque muitas vezes nós não ouvimos Deus e temos então a impressão de que realmente Ele está em silêncio, apesar das nossas orações a Ele, ok? Então vamos para o primeiro significado. Eu quero dizer para você que o que nós queremos em oração pode estar errado. Por isso o silêncio de Deus. Eu vou explicar isso aí, ok? Muitas vezes, queridos, nós oramos e pedimos coisas para Deus, não é verdade? Mas o que nós queremos em oração pode estar errado. E Deus pode estar em silêncio justamente por causa disso, sabe?
Quando eu falo de estar errado, eu estou me referindo à motivação do nosso coração, que muitas vezes ela está incorreta. E a palavra do Senhor diz que Deus conhece os nossos corações. Então nós podemos, por exemplo, quando estamos orando a Deus, podemos estar com interesses egoístas, podemos também estar com paixões carnais, teimosia no nosso coração, caprichos, vaidades, orgulho, cobiça, sabe? E uma série de motivações erradas. Às vezes nós queremos alguma coisa de Deus, oramos a Ele, porque vimos que o vizinho tem aquilo. E muitas vezes, movidos pela inveja, nós oramos e pedimos a Deus. E Deus vê que a motivação do nosso coração não está correta. E Ele então permanece em silêncio. E esse silêncio de Deus quer nos dizer alguma coisa. Eu gostaria de que você abrisse também a sua Bíblia em Tiago capítulo 4, versículo 3. A palavra do Senhor diz: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Vejam só. A palavra que diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos, meus queridos. E aqui está escrito: porque pedimos mal. Pedimos mal. E para esbanjarmos, né, nos nossos prazeres, pedimos muitas vezes para aparecer, sabe? A motivação não está correta, de fato, no nosso coração. Então, nesse caso, meus queridos, o silêncio de Deus é para nos levar a refletirmos quanto às nossas motivações. Você entende? O silêncio de Deus, aqui nesse primeiro significado, é porque nós muitas vezes queremos em oração coisas que não convêm. E muitas vezes o nosso coração também não está correto diante do Senhor. Ok? Este é o primeiro significado do silêncio de Deus. Vamos para o segundo. E o segundo significado é: não é o tempo de Deus responder a nossa oração. Então, mais uma explicação aqui, né? Para o silêncio de Deus. Por não ser tempo para resposta de Deus em relação às nossas orações, ao nosso clamor. Não chegou a hora de Deus agir. Só que muitas vezes, queridos, nós somos imediatistas, né? Nós somos muitas vezes como crianças até. Pedimos e queremos que as coisas aconteçam logo. Achamos que sabemos o tempo e o modo das coisas acontecerem, né? E diante do silêncio de Deus, nós ficamos ansiosos. Muitas vezes ficamos sem fé, sem esperança, e passamos a pensar que Deus se esqueceu de nós, como o salmista Davi. Aliás, o salmista aqui, né, do capítulo 13, que nós já lemos, na verdade é um salmo de Davi mesmo. Ele diz aqui: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? E nós pensamos muitas vezes: Deus se esqueceu de mim. Eu pedi e Deus não me ouviu, Deus não falou nada. E nós entramos em crise. Por quê, queridos? Porque nós queremos que Deus responda da nossa maneira, do jeito que nós imaginamos. E muitas vezes Deus responde às nossas orações, mas do jeito dele, queridos, da maneira dele, porque ele é Deus, ele é Senhor.
E muitas vezes ele não responde, ele permanece em silêncio, por não ser o tempo de Deus responder. Eu quero que você também leia em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Vejam o que a palavra do Senhor diz. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Não é verdade, queridos? Então veja que tudo tem o seu tempo determinado, né? E há tempo para tudo, queridos, debaixo dos céus. E nós precisamos de entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Amém? Não é o nosso tempo. O nosso tempo é o Cromos, o tempo de Deus é o Kairos, né? Então Deus age exatamente na hora certa, embora achemos que Deus está demorando, né, para responder, para agir. Ok? Então, ao invés de descansarmos em Deus, não é mesmo? Ao invés de esperarmos nele, ficamos muitas vezes relutantes e ficamos até incrédulos, né? Decepcionados por Deus não estar nos respondendo, por Deus estar em silêncio. E eu quero falar para você que neste caso, o silêncio de Deus é um indicativo de que ainda não chegou a hora dele agir em nosso favor. Amém? Vamos então, queridos, agora para o terceiro significado do silêncio de Deus. Amém? Deus pode estar testando a nossa fé. Sim, Deus, ele muitas vezes prova a nossa fé. Deus tem propósito nisto, né? E é mais uma explicação. Ele pode estar testando a minha fé, a sua fé. E nós vemos isto, queridos, em várias partes das Escrituras, em relação aos homens e mulheres de Deus, né? Se fôssemos aqui estudar muitos dos homens e mulheres de Deus, nós vemos Deus provando a fé dessas pessoas. E Ele faz o mesmo conosco, até porque o nosso Deus é imutável, né? Ele é o mesmo de antes, amém? Então Ele prova, sim, a nossa fé. E eu quero fazer uma pergunta para você. Até quando conseguimos manter a fé e a esperança em Deus diante do seu silêncio? Até quando nós mantemos, queridos, a nossa fé? Muitas vezes Ele está provando a nossa fé. Se a nossa fé realmente é uma fé perseverante, persistente, ok? Então muitas pessoas desistem, abandonam a Deus, por estarem olhando somente para os seus interesses, ao invés de se submeterem a Deus como Senhor. E o silêncio de Deus é algo que muita gente não compreende, mas Ele prova a nossa fé. Vocês se lembram de Jó? Você já leu o livro de Jó? Se não leu, leia. Aprendemos muito quando lemos este livro. E Jó, ele passou pelo vale da sombra da morte. Coisas terríveis aconteceram com as suas finanças, com seus bens, com a sua família, tragédia, todos os seus filhos morreram. Jó ficou enfermo, com tumores desde a planta dos pés até a sua cabeça, e Jó não compreendia o porquê daquela tempestade avassaladora que veio sobre ele. E por muitas vezes ele clamou a Deus em meio àquele sofrimento todo, aquela catástrofe que ele sofreu. Ele orava a Deus e Deus se manteve em silêncio. Deus não respondia absolutamente nada, nada, meus queridos. E
Jó, então, ele disse uma frase tremenda, mesmo não entendendo nada do que estava acontecendo, mesmo em meio a tanto sofrimento, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Só no finalzinho do livro de Jó é que Deus responde a Jó. Só no finalzinho, né? Lá no finalzinho. Então, Jó é um exemplo para mim e para você. E a fé de Jó estava sendo provada por Deus, meus queridos. Então, se Deus está em silêncio com você, em relação às orações, Ele pode estar provando também a sua fé. Ok? E voltando aqui para o Salmo de número 13, Salmo de Davi, essa deve ser a nossa oração, amém? Como foi a de Davi aqui. Veja só o versículos 5 e 6 do Salmo 13. A palavra diz assim: quanto a mim, confio na tua graça. Davi estava orando a Deus aqui. Que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Então vejam que Davi inicia esse salmo dizendo que Deus havia se esquecido dele, e para sempre, né? Nós já lemos aí. E ele havia dito também que Deus havia escondido o seu rosto dele. Ele disse que ele estava relutando, a sua alma estava cheia de tristeza, o seu coração também, mas ele termina esse salmo, mesmo não tendo resposta de Deus, mesmo Deus em silêncio, ele termina esse salmo dizendo que ele confia na graça de Deus. Ele termina esse salmo declarando que o seu coração se alegrava em sua salvação. E aqui ele diz também: cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Então, veja que Davi foi aprovado aqui, né? A sua fé estava sendo testada, e ele encerra esse salmo engrandecendo a Deus, mesmo que ele permanecesse em silêncio. E eu quero ler mais uma referência, que está em Abacuque, ok? Ainda, né, nesse terceiro significado aqui, né? Deus pode estar testando, aliás, a nossa fé. Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3, versículos 17 ao 19. É tremendo isso aqui, queridos. Abacuque capítulo 3, versículos 17 ao 19. A palavra diz, aqui o profeta Abacuque falando, né? E ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, em algumas versões minta, né? E os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Aí o profeta aqui diz: mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas alturas. É tremendo isso, sabe? Então, diante de um quadro totalmente negativo, nós vemos aqui o profeta declarando o seu amor a Deus, não é mesmo? Nós vemos aqui o profeta disposto a se alegrar em Deus, mesmo que tudo estivesse acontecendo ao contrário, sabe? Mesmo diante dessa situação terrível,
de aridez, né, em que ele estava vivendo, ele então declara aqui que ele se alegraria em Deus, ele cantaria louvores ao Senhor. Glória a Deus por isso. Então, queridos, em nome de Jesus, se Deus está em silêncio com você, Ele pode estar testando realmente a sua fé. Se alegre em Deus, independentemente do que Ele esteja fazendo na sua vida. Amém? Se alegre em Deus pelo que Deus é, e Deus é fiel. E o último significado do silêncio de Deus é que Deus não está em silêncio. Nós é que não estamos ouvindo a sua voz. Interessante esse significado, né? Deus não está em silêncio. Nós é que não ouvimos a sua voz. Você já parou para pensar nisso? Deus pode estar falando, meus queridos, e nós não estamos percebendo, não estamos ouvindo a voz de Deus. Amados, para ouvirmos a voz do Senhor, é preciso termos um coração quebrantado, um coração sensível à sua voz. É preciso também termos intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Você tem tido intimidade com o Senhor? Comunhão com Deus? Sabe, nós não podemos viver uma vida religiosa, meus irmãos. Apenas de sair da nossa casa, ir para a igreja, né? Nós chamamos aqui esse prédio de igreja, e volta para casa e nada mais acontece, só oramos quando estamos na igreja, né? Num culto. Não, queridos, é preciso andarmos na presença do Senhor no nosso dia a dia, para ouvirmos a sua voz. Então Deus pode estar falando o tempo todo com você e comigo, e simplesmente não conseguimos ouvir a sua voz, porque nos falta uma intimidade com o Senhor, nos falta uma comunhão, uma koinonia com o nosso Deus. Amados, se nós não convivermos com Deus, certamente teremos muita dificuldade de ouvir a sua voz, e até de reconhecer a voz de Deus. Vejam o que está escrito no Evangelho de João, João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 27. Vamos ver o que está escrito lá. João 10, 27. A palavra do Senhor diz: as minhas ovelhas, aqui Jesus, né, dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então vejam só, queridos, aqui Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Você é ovelha de Jesus? Somos ovelhas de Jesus? Então, se somos, queridos, o certo é ouvirmos a voz de Deus. E Jesus aqui fala que Ele nos conhece, né? Eu as conheço e elas me seguem. Então veja que precisamos sim de ouvir a voz de Deus, mas é preciso existir essa convivência com Deus, porque senão, queridos, Deus será um estranho para nós, né? E não pode ser assim, amém? Temos que ser íntimos dele, andar em sua presença, nos relacionar com ele. Vocês se lembram também daquela passagem de Samuel, quando Samuel estava no templo com o sacerdote Eli, e Samuel, ele não tinha muita experiência com Deus, ele era muito novo ainda, e Deus falou com ele, só que
ele não conhecia a voz de Deus ainda. E ele pensou que fosse Eli que o estava chamando, né? Isso aconteceu por 3 vezes. Até que Eli orientou Samuel, né? Quando Deus voltasse a falar com ele, como ele deveria fazer. E a partir daí, então, Samuel passou a ter uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade, de comunhão, né? E passou a conhecer a voz de Deus. Então, muitos de nós nem reconhecemos a voz de Deus, embora Ele esteja falando conosco, queridos. Apenas quero citar, você não precisa de abrir a Bíblia, mas lá no Salmo de número 25, versículo 14, está escrito: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Queridos, vamos ser íntimos de Deus, amém? Deus não está distante de nós. Ele está muito próximo de nós. O próprio Deus, ele diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Então vamos nos achegar a Ele. Ele está aqui dentro de nós. Ele está ao nosso lado, amém? Ele é Deus presente no nosso dia a dia. Basta começarmos a falar com Deus, a nos relacionar com Ele, a contar com Deus, amém? Para decisões que tomamos, para escolhas que fazemos. Ele é o nosso companheiro fiel, queridos. Ele é o nosso amigo. Ele é Deus presente em nossas vidas. Amém, meus queridos? Então pode ser, queridos, que nesse caso, o silêncio de Deus pode ser a nossa surdez. Pode ser a nossa surdez. Ele está falando, mas não o escutamos. Ou não reconhecemos a sua voz, né? Então eu quero concluir esse estudo fazendo uma última leitura. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Eu quero ler 1 João, capítulo 5, versículo 14 ao 15. A palavra diz, 1 João, capítulo 5, do versículo 14 ao 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, quando nós orarmos, pedindo alguma coisa a Deus, vamos colocar a vontade de Deus à frente da nossa. Amém? Vamos colocar a vontade dEle, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então coloque a vontade de Deus em primeiro lugar. Aí nós seremos ouvidos por Deus, alcançaremos o pedido. Amém? Nisto deve estar a nossa confiança. Que possamos fazer a oração que Jesus fez: Senhor, passe de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Amém, meus amados? Espero que tenhamos todos aprendido um pouco mais sobre o silêncio de Deus e que, a partir desse estudo, possamos compreender mais a Deus, amém? Que possamos ter um discernimento maior, deste silêncio, o porquê do silêncio de Deus. Nós falamos aqui sobre 4 significados, não foi? Em relação ao silêncio de Deus. E então que você possa analisar esse silêncio, que você possa se localizar em quais desses significados aqui você está, e ter o discernimento e assim se consertar diante do Senhor, amém? E adorá-lo e ter uma vida de comunhão com Ele, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.